Qual a sua perspectiva de vida, seus projetos, sonhos, metas a serem alcançadas? Eu acredito que muitos de nós, quase todos nós, temos os nossos desafios, os nossos desejos, projetos, metas. Eu digo quase todos nós porque, infelizmente, algumas pessoas elas desistiram de projetar, de sonhar, devido às circunstâncias da vida. Às vezes são vencidas pelos obstáculos e, infelizmente, é algo meio que comum às vezes no dia de hoje. Projetamos, sonhamos, mas às vezes não chegamos até o final, andamos até uma certa parte, mas por não aguentar a pressão, desistimos. Eu falo de projetos, de sonhos, de metas, tanto a nível profissional, financeiro, estudantil, mas também a nível ministerial. As coisas às vezes não acontecem da forma que pensávamos que iria acontecer e desistimos de sonhar, desistimos de projetar e às vezes falamos, não quero mais. Bom, eu sou Tarcísio Campos e este é o Momento Mensagem. E é um pouquinho sobre isso que eu gostaria de falar neste vídeo, a respeito de sonhos, projetos, metas, frustrações, mas acima de tudo, da soberania de Deus. Eu gostaria de deixar como base o profeta Ezequiel, gostaria de falar um pouco sobre o profeta Ezequiel, algo que me veio ao coração esses dias, eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo. O profeta Ezequiel, ele era um profeta de carreira. Ele iria assumir o sacerdócio no lugar do pai, iria dar a estola sacerdotal do pai em Judá, no templo, iria ali assumir a função do sacerdote. E algumas coisas me chamam a atenção, eu gostaria de, nesta mensagem, estar usando de uma licença poética, talvez algumas vezes, para relatar algumas coisas, para te levar ao entendimento daquilo que Deus colocou no meu coração. Você já parou para imaginar o que talvez passasse pela cabeça de Buzi, o pai de Ezequiel, sacerdote? Talvez eu olhasse para o menino, o filho dele, crescendo, se tornando um adolescente, um jovem, e sabendo que mais cedo ou mais tarde ele iria estar assumindo essa função tão nobre no seu lugar, em seu lugar. Eu costumo brincar com o Azaf, falando, poxa cara, um dia desse você estava aqui, você cabia aqui no meu braço, na minha mão, e hoje mal estou conseguindo te levar no colo, você está crescendo, já ficando velho, vai aparecendo os reflexos, tanto na barba como no cabelo, as luzes, a idade vai chegando, isso aí é algo que é inevitável. E talvez Ezequiel olhasse para o pai, desde pequeno, vendo aquela função, e se de por um lado, talvez o pai de Ezequiel, ele sonhasse com o filho assumindo a função em seu lugar, talvez Ezequiel ficasse sonhando, poxa, um dia eu vou ser sacerdote igual meu pai, um dia eu vou estar lá ministrando perante Yahvé, igual meu pai faz. Referências. E por falar nisso, em referências, em licença poética, em projetos, filhos e pai, eu costumo falar com já falei algumas vezes, que um dia ele pode até ser muito rico, ele pode até ter dinheiro, gosta de futebol, vai que de repente Deus abençoe, ele venha a ser um jogador de futebol aí famoso e tudo, potencial para isso ele até tem, mas Deus ele pode até fazer meu filho muito rico, fazer ele ter muitos bens, mas a maior riqueza que ele pode me dar é seguir os passos do pai dele, ter esse amor, embora eu tenha falhas como todo mundo, mas o Deus que sonda os corações sabe da sinceridade que eu falo, essa paixão que eu tenho por Deus, essa paixão que eu tenho por Cristo. E só em falar nisso eu sinto a presença dele aqui. Eu posso até ter muitos bens também, deixar muita coisa para o meu filho, mas eu acho que o maior legado, a maior certeza, o maior legado que eu posso deixar para o meu filho é seguir a Deus, é seguir essa palavra. Porque infelizmente muitas pessoas hoje choram pelos filhos que um dia estiveram na igreja, mas talvez por um motivo ou por outro o filho está fora, alguns já foram ceifados, outros estão em presídios. E é difícil essa questão dos dias de hoje, porque eu já ouvi muita gente falar, meu filho quando era pequeno não tinha esse negócio não, eu obrigava a ir para a igreja e tinha que ir mesmo. Só que eu não vejo isso aí por um bom caminho, porque eu não quero que meu filho tenha raiva da igreja, eu quero que ele ame Jesus.
o desejo talvez de todo pai que quer o bem para o filho, ministerialmente falando, que ele ame Jesus. E talvez acontecesse sonhos na vida de Ezequiel, do pai de Ezequiel, e talvez as portas de alguns sonhos serem realizados, a palavra do profeta Jeremias se cumpre, talvez frustrando os planos. Qual era a palavra do profeta Jeremias? O profeta Jeremias, ele estava profetizando que os caldeus, no caso os babilônicos, viriam e levariam Judá como escravos. O reino sul seria levado como escravo, porque Deus é fiel à sua palavra. Eu estava usando o profeta Jeremias de algum tempo, falando que se o povo não se consertasse, não mudasse o rumo da sua vida, que eles seriam levados como escravos. E esse dia chegou. Daniel com seus companheiros são levados na primeira leva, os nobres, os de boa aparência, os inteligentes, os intelectuais talvez. Ezequiel, o profeta, é levado numa outra situação, mas ambos são levados para a Babilônia. E se por um lado Daniel ele foi levado para estar no palácio assistindo Nabucodonosor, a autoridade máxima da Babilônia, Ezequiel ele foi levado para um lugar bem mais simples. Ezequiel ele está agora nas aldeias, ali às margens do rio Quebar, ao norte da Babilônia. Sonhos frustrados. Se fosse você no lugar de Ezequiel, sabendo que você tinha uma carreira ministerial pela frente, iria assumir o lugar do seu pai, estaria ministrando no templo, talvez estando em evidência, sendo olhado pelas pessoas, admirado pelas pessoas, olha lá, o sacerdote Ezequiel, e as coisas tomassem um novo rumo, qual seria a sua atitude? Mas a atitude de Ezequiel não foi a atitude talvez de todo mundo. Ezequiel teve uma atitude completamente diferente. Quando você pensa em Babilônia, o que você imagina? Quando se fala Babilônia, o que você imagina? Se você for igual a mim, for igual a eu, você vai imaginar uma série de coisas ruins. Pecado, prostituição, luxúria, uma série de coisas que desagradam a Deus. E é justamente sobre isso, Babilônia. Quando a gente fala de Babilônia, a gente lembrando talvez de tudo que não presta mesmo, que desagrade a Deus. Mas mesmo na Babilônia, Ezequiel, ele não perdeu a comunhão com seu Deus. Deus tirou ele, permitiu que ele fosse tirado da sua família, Deus permitiu que ele fosse tirado da sua cidade, Deus permitiu que seus sonhos, entre aspas, talvez fossem frustrados, Deus permitiu que a sua função sacerdotal no templo não acontecesse. Mas ela não aconteceu no templo, mas ela aconteceu em Babilônia. E Babilônia, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, me vendo nesta hora, Babilônia talvez possa ser a sua casa, talvez a sua família, o seu local de trabalho, a sua faculdade, o seu convívio familiar, o seu convívio aí com seus vizinhos. Talvez alegoricamente você esteja vivendo numa Babilônia, mas é nesta Babilônia que Deus deseja te usar. É nesta Babilônia que Deus deseja te fazer luz. Porque, como falamos, ser crente dentro da igreja é mais simples. Agora, ser crente fora dela, ser porta-voz, ser sacerdote no templo em Judá, talvez fosse uma tarefa das mais difíceis. Mas ser sacerdote lá na Babilônia, o negócio é mais complicado. Mas a Bíblia fala que mesmo na Babilônia, Ezequiel ele foi usado. A Bíblia nos mostra um profeta que foi usado todo o seu tempo na Babilônia, no lugar onde nós conhecemos como lugar de prostituição, de luxúria, de pecado, de tudo que desagrada a Deus, mas mesmo no lugar onde todo mundo habitava e viviam essas práticas erradas, Daniel, Ezequiel e seus companheiros tinham uma postura diferente. De uma maneira mais específica, falando de Ezequiel, ele teve uma postura diferente. Ele não se deixou influenciar pelos babilônicos, muito pelo contrário, ele influencia. Se por um lado Daniel estava no palácio, talvez comendo uma comida melhor, dormindo num local melhor, Ezequiel estava lá nas aldeias agora, ao lado do Quebar, ao norte da Babilônia, um lugar bem distante. Mas mesmo assim, mesmo sendo tirado da sua família, mesmo sendo tirado da sua terra natal, mesmo talvez sendo tirado dos seus planos e jogado agora numa aldeia, foi lá que Ezequiel foi usado por Deus como sacerdote. Deus ele tirou Daniel de uma localidade, geograficamente falando, de uma área, mas não tirou de Ezequiel o sacerdócio. Ele foi usado na Babilônia. E assim como Ezequiel, Deus deseja te usar na Babilônia. E foi na Babilônia que começa talvez os primeiros grupos ali, talvez os primeiros pequenos grupos nas aldeias, que mais à tarde veio dar origem às sinagogas. E começou com Ezequiel.
aparentemente os planos são frustrados. Assim como talvez você viva hoje, talvez você planejou tanto tempo uma coisa, sonhou e projetou e as coisas não aconteceram da forma que você imagina. Mas eu quero lembrar para você, é Provérbio 16:1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem no Senhor. Ezequiel, ele foi fiel na Babilônia. Ele foi usado na Babilônia. E uma desses momentos de Ezequiel, ele teve uma visão de muitas que ele teve. Talvez uma das mais famosas, Ezequiel 37, que fala do vale dos ossos secos, sequíssimos. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre Ezequiel 47, que fala das águas purificadoras. Ambas falando de uma restauração de Israel, algo que aconteceria futuramente com Israel. Mas eu quero deixar algo profético para você, uma revelação para você. Ezequiel, no capítulo 47, ele tem uma visão do templo, de águas saindo do limiar do templo, aonde aparece um homem que media com uma vara de medir, e mediu 1000 metros, e a água passava pelos seus tornozelos e mediu mais 1000 metros, e a água passava pelos seus joelhos e mediu mais 1000 metros, e a água passava pelos seus lombos, até um ponto em que a água chegou num volume tão grande que não podia mais se medir, não podia mais se andar, tinha que nadar. Quem é o templo de Deus nos dias de hoje? O templo de Deus nos dias de hoje somos você e eu. Você é templo do Espírito Santo, eu sou templo do Espírito Santo. E o que é a água que saía do templo? Aponta para a palavra de Deus. A água que saía e ganhava volume e chegava a um ponto em que as pessoas não podiam mais andar. E eu quero deixar, através dessa mensagem, através dessa visão de Ezequiel, dessas águas que saíam do limiar do templo na Babilônia. Na Babilônia, né? Ele teve essa visão e saía do limiar do templo. E essa água ia ganhando volume até chegar ao Mar Morto. E Mar Morto, para quem conhece um pouquinho de geografia bíblica, vai saber que é um lugar onde não havia vida. Se você chegar e tiver a oportunidade de ir em Israel, nunca fui, mas por pesquisa, por estudos, por comentários, você vai ver que o nível de sal é tão grande que a pessoa ela não afunda, ela boia ali. Não tem como ter vida naquele lugar. E a Bíblia fala que essa água que saía do limiar do templo, ela ganhava volume, chegou até o Mar Morto e ali ela desembocou, e aonde havia morte, agora tem vida. As pessoas começaram a pescar, começaram a ter peixe, começaram a ter os animais marinhos. E você, como templo do Espírito Santo, permita que essa água brote de você. Esta é a mensagem através da vida do profeta Ezequiel, algo que eu quero deixar para você. Talvez os seus planos sejam frustrados em algum ponto, mas os planos de Deus para a sua vida não. Você talvez tenha projetado algo para a sua vida, para o seu futuro, que aos seus olhos não aconteceu da forma que você queria, mas aos olhos de Deus não. Porque Deus, ele não se engana, Deus, ele continua sendo fiel e ele continua sendo perfeito em todos os seus caminhos. Isaías 55, versículo 8 ali, porque assim diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Você tem pensamentos, tem projetos, eu também tenho, e nem tudo aquilo que eu desejo eu vou viver. Mas entenda que mesmo que os meus planos, às vezes, aos meus olhos, sejam frustrados, aos olhos de Deus não, porque Ele tem projeto para a sua vida. Ele tinha um projeto na vida de Ezequiel, Ele tinha um projeto na vida de Daniel, e esses projetos não foram frustrados, porque Deus, ele é perfeito em todos os seus caminhos. E permita-se ser o Ezequiel nos dias de hoje, mesmo na Babilônia, permanecer fiel a esse Deus. Permita que essa água, usando agora a alegoria do templo, essa água que sai do templo, que é você, ela chegue e alcance ao coração de muitos. Chega até o Mar Morto e essa palavra, através de você, ela venha gerar vida. Essa é a mensagem para você. Os planos aparentemente são frustrados, mas Deus tem projetos até nos nossos planos que aparentemente são frustrados, porque Ele que é o Senhor da história. Às vezes nós não sabemos por que está acontecendo isso ou aquilo, mas Ele sabe, Ele nunca perdeu o controle da história. Ezequiel talvez, por um período de tempo, talvez não entendesse o que estava acontecendo. Talvez tenha se sentido frustrado. Mas essa convivência com Deus, assim como Daniel lá no templo, lá no palácio, essa convivência, ela não saiu de Ezequiel. E com o tempo, talvez ele tenha começado a entender que Deus tinha planos na Babilônia. Deus tinha projetos na Babilônia. Deus, ele levou o povo como escravo, como falou que iria levar.
mas ele não deixou de ministrar a esse povo através desses homens. E muitas pessoas, talvez na Babilônia que você se encontre hoje, esteja dependendo de uma palavra sua. Seja sacerdote na Babilônia, seja a boca de Deus na Babilônia, profeta de Deus, profetisa de Deus. E permita que você seja também esse templo da visão de Ezequiel. Não um templo feito por mãos, mas o templo do Espírito Santo, que é você. E permita que essas águas, elas fluam no seu interior. Jesus, ele fala que aquele que crê nele, rios de água viva fluiriam do seu interior. Jesus ainda fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito, que vos tenho anunciado. Água é símbolo da palavra, e água, ela tanto limpa, purifica, como sacia a sede. Se deixe ser usado por Deus nesses dias. Não importa se você está em Judá ou na Babilônia. Não importa se você assumiria a função sacerdotal no templo ou se você está sendo usado como sacerdote em outro lugar. O importante é que Deus deseja usar a sua vida. Existem pessoas nessa Babilônia que talvez você se encontre vivendo hoje que precisam de uma palavra viva, uma palavra eficaz. E a Bíblia fala que essa água ela vai ganhando volume, são estágios. Uma hora está no joelho, no tornozelo, nos joelhos, nos lombos, até chegar a um ponto em que não consegue se nadar, não consegue se atravessar, tem que se nadar. A palavra de Deus é inesgotável. A gente olha lá no templo, por exemplo, no tabernáculo, quando é construído o tabernáculo, todos os utensílios eles tinham sua medida, mas a bacia que se lavava a mão do sacerdote que colocava água não. Isso é um símbolo da palavra, mostrando que a palavra é inesgotável, ela não tem um tamanho, ela não está presa a nada. A palavra, ela vai aonde nós menos esperarmos, ela está indo. Esse vídeo que estou gravando aqui de repente para colocar numa rede social, mas eu não tenho noção aonde esse vídeo vai parar. E talvez pela misericórdia de Deus essa palavra possa falar com alguém que precise dela e essa pessoa ter uma mudança de vida e ser abençoada de alguma forma, independente até que seja eu falando. Ezequiel, ele talvez por um momento ele tenha se frustrado, mas ele se colocou na brecha, se colocou na presença de Deus, e Deus usou esse homem de uma forma poderosa, assim como usou Daniel lá no palácio com Nabucodonosor, mais à frente no reinado de Belsazar, terminando lá com Dario, já no Império Medo-Persa. Deus vem te abençoar. Quero deixar essa mensagem para você. Os seus planos aos seus olhos talvez possam até ser frustrados, mas aos olhos de Deus não, porque Ele é o Senhor da história. Se Ele te tirou de Judá e te levou para a Babilônia, creia, alguma coisa tem nisso daí. Ele deseja te usar na Babilônia de uma forma poderosa. Creia nisso, não se frustre. Deus continua sendo o Senhor da história. Deus te abençoe através dessa mensagem e até o nosso próximo momento, se assim Deus nos permitir. Graça e paz.